Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Código da Vida. Aqui quem está falando é o professor José Souza e hoje nós estamos aqui para a nossa segunda aula sobre embriologia humana. E na aula de hoje nós vamos abordar os aparelhos reprodutores masculino e feminino e também o processo de fecundação humana. Se você perdeu a primeira aula, clica aqui nesse card aqui em cima que você vai ser direcionado para a nossa primeira aula de embriologia humana, onde nós abordamos o tema sobre gametogênese humana. E eu já vou te pedindo, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, curta, compartilha e ativa o sininho para você sempre receber notificações quando eu enviar novos vídeos. E antes de falarmos sobre fecundação, é de suma importância sabermos a diferença entre os aparelhos reprodutores masculinos e femininos. Isso porque os seres humanos são organismos dimórficos, ou seja, morfologicamente conseguimos distinguir o indivíduo do sexo masculino de um indivíduo do sexo feminino. Além disso, os aparelhos reprodutivos masculino e feminino, eles também possuem algumas diferenças. No entanto, ambos são formados por três estruturas básicas. A primeira delas são as gônadas, as quais são responsáveis pela produção das células reprodutivas, que no caso do homem são os espermatozoides, no caso das mulheres são os oócitos. A gônada masculina são os testículos, como vocês viram na última aula, e a gônada feminina são os ovários. Além das gônadas, os aparelhos reprodutores masculino e feminino são formados pela genitália interna e pela genitália externa, que a gente vai detalhar cada uma delas. O aparelho reprodutor masculino externo, ele é formado por dois órgãos, o pênis e o escroto. O escroto ou saco, ele é uma bolsa que suporta os testículos e tem a função de proteger e também fazer com que os testículos eles permaneçam fora da cavidade abdominal. Isso porque os testículos eles precisam estar 2 a 3 graus abaixo da temperatura média corporal para que os espermatozoides eles possam se desenvolver de forma adequada. Na exposição ao frio, o músculo cremaster faz com que esse escroto ele se contraia para elevar os testículos, movendo para mais perto da cavidade pélvica, onde podem absorver o calor corporal. Durante a exposição ao calor, o músculo cremaster causa um relaxamento dos músculos esqueléticos e a descida do testículo, aumentando a área de superfície exposta ao ar, de maneira que os testículos eles possam desprender o calor para a sua adjacência, assim fazendo com que os testículos eles consigam dessa forma manter a temperatura média dentro ali em torno de 2 a 3 graus abaixo da temperatura média corporal. O pênis, ele é o órgão de cópula no sexo masculino e ele contém a uretra. Ele é um órgão cilíndrico formado por 3 massas de tecido. 2 dorsolateral, como vocês podem observar aqui, mais lateralmente. Essas daqui elas são chamadas de corpos cavernosos. 2 médio-ventral, como vocês podem observar aqui, essa parte mais medial aqui. Esses daqui são chamados de corpo esponjoso. E no meio do corpo esponjoso, atravessando esse corpo esponjoso, nós temos aqui este canal, que é o canal da uretra. A uretra ela vai ser responsável por conduzir essa urina que estava aqui dentro dessa bexiga para o meio externo, além também de ser uma via de excreção aqui do nosso sêmen. A extremidade distal do corpo esponjoso do pênis, ela é uma região levemente aumentada e ela é chamada de glande do pênis, na qual se localiza a abertura da uretra, que seria o ósseo externo da uretra, que seria ali por onde a urina ela vai estar saindo. E recobrindo essa glande do pênis, a gente encontra uma camada de pele frouxa, da qual ele recebe o nome de prepúcio do pênis. Na parte interna do aparelho reprodutor masculino, nós encontramos os testículos, que são um par de glândulas ovais que se desenvolve na parede abdominal posterior do embrião e geralmente iniciam a sua descida ao escroto durante o 7º mês de desenvolvimento fetal. Os testículos eles possuem as funções de produzir os espermatozoides e também o hormônio masculino, que é a testosterona. Acima do testículo nós encontramos esse órgão aqui em forma de vírgula que recebe o nome de epidídimo. O epidídimo é o local onde ocorre a maturação dos espermatozoides, ou seja, onde durante um período de 10 a 14 dias
eles vão adquirir a motilidade e a capacidade de fertilizar o oócito secundário. Ao término do epidídimo, nós encontramos um ducto, o qual recebe o nome de ducto deferente, que liga a região do epidídimo à região da vesícula seminal. A função desse ducto deferente é fazer com que os espermatozoides que sofreram a maturação eles possam chegar à região da vesícula seminal para serem embebidos, né, no líquido seminal. E também ele tem a função de armazenar os espermatozoides que podem permanecer viáveis durante algum tempo aqui dentro desses ductos, aqui dentro desse ducto, até ele ser expelido, né, durante uma excitação, ou ser absorvido pelo organismo. Após aqui o ducto deferente, nós vamos encontrar 3 glândulas que são consideradas glândulas sexuais acessórias, que são vesícula seminal, próstata e a glândula bulbo-uretral. As vesículas seminais elas vão ser importantes, pois elas vão secretar um fluido alcalino e viscoso que contém frutose, prostaglandina e proteína de coagulação, que são diferentes daquelas encontradas no sangue. A frutose ela vai ser utilizada para a produção de ATP no espermatozoide. Isso vai fazer com que o espermatozoide ele tenha energia para poder movimentar o seu flagelo para ele poder encontrar o oócito. As prostaglandinas elas vão contribuir para a mobilidade e também para a viabilidade do espermatozoide e podem também estimular as contrações musculares do trato genital feminino. Isso vai ser importante porque através da movimentação da parede uterina, os espermatozoides eles vão conseguir ir migrando ali em região à tuba uterina. E as proteínas de coagulação, elas vão auxiliar na coagulação do sêmen após a ejaculação. Logo abaixo aqui da vesícula seminal, nós encontramos a glândula prostática. E a próstata, pessoal, ela vai ser importante, pois ela vai secretar um fluido leitoso levemente ácido com pH em torno de 6,5 e que contém o ácido cítrico que pode ser usado pelo espermatozoide para a produção de ATP via ciclo de Krebs. Também vai possuir fosfatase ácida, cuja função ela ainda é desconhecida, e também diversas enzimas para a digestão de proteínas que vai auxiliar ali no processo de fecundação. Abaixo da próstata, nós encontramos a glândula bulbo-uretral, também conhecida como glândula de Cooper. Essas glândulas elas vão secretar uma substância alcalina diretamente aqui nesse canal da uretra. E daí esse líquido vai fazer a neutralização desses ácidos que tinham aqui na urina e que estavam presentes aqui na uretra, fazendo essa limpeza aqui desse canal da uretra para que esse espermatozoide ele possa passar. Além disso, esse muco ele lubrifica a extremidade do pênis e o revestimento da uretra, diminuindo assim o número de espermatozoides danificados durante a ejaculação. Agora vamos falar um pouco sobre o aparelho reprodutor feminino. O termo vulva, que vem de envolver, ou pudendo feminino, refere-se aos órgãos genitais externos das mulheres. Ele é formado pelo monte pubis, que é essa elevação de tecido adiposo, recoberta por pelos pubianos grossos, que possui a função de proteger a sínfise púbica. Logo abaixo do monte pubis, nós encontramos 2 dobras de pele longitudinais que recebem o nome de lábios maiores. Dentro desses lábios maiores, nós encontramos outras 2 dobras de pele que possuem a função de recobrir e de proteger aqui o ósteo externo da vagina. Na parte superior dos pequenos lábios, nós encontramos aqui o clitóris, que é uma pequena massa cilíndrica de tecido erétil e de nervos. E assim como o pênis, o clitóris ele é capaz de aumentar de tamanho quando há estimulação sexual. A região entre os lábios menores ela é denominada vestíbulo da vagina. É onde a gente pode encontrar o ósteo da uretra, que é a abertura ali por onde a urina ela vai ser eliminada. Nós podemos encontrar também o ímen quando está presente, né, que é uma película que recobre a abertura da vagina para proteger contra a entrada de micro-organismos. O ósteo da vagina, que é a abertura externa da vagina, e também 2 glândulas. Uma na parte superior, ao lado aqui do ósteo da uretra, que é a glândula de Skinner, que secreta muco, e a outra é a glândula de Bartholin. A glândula de Bartholin ela vai ser importante, pois ela vai produzir um muco durante a excitação do ato sexual, que vai ser adicionado ao colo do útero, fornecendo assim uma lubrificação.
Na parte interior do aparelho reprodutor feminino, nós encontramos a vagina. A vagina ela é um canal tubular que se estende do exterior do corpo até o colo do útero. Ele é um receptáculo do pênis durante o ato sexual, a saída também do fluxo menstrual e passagem para o feto. Acima do canal vaginal nós encontramos aqui o útero, que é este órgão aqui em forma de pera. O útero ele vai funcionar como uma passagem para os espermatozoides da vagina, para eles poderem chegar até as tubas uterinas. Ele vai funcionar também como local de implantação do óvulo fecundado e também para o desenvolvimento do feto durante a gravidez. O útero ele é dividido em 3 regiões. A região acima das tubas uterinas ela é denominada como fundo do útero. Uma porção central delgada, que ela é chamada de corpo do útero, e uma porção estreita, que se abre para a vagina, que ela é denominada colo do útero. Lateralmente a esse útero, nós encontramos as tubas uterinas, que são responsáveis por transportar o óvulo secundário em direção aqui à região do útero para que ele seja fecundado. Após as tubas uterinas, nós encontramos as glândulas femininas, que são os ovários. Os ovários eles são responsáveis pela produção dos óvulos secundários, né? Que são células que vão se desenvolver em óvulos maduros para serem fecundados, e também são responsáveis pelas produções dos hormônios como progesterona e estrógenos, que são hormônios femininos. E agora que aprendemos as diferenças entre o aparelho reprodutor masculino e feminino, nós podemos entrar no processo de fecundação. E a fecundação ela vai acontecer quando houver a união do gameta masculino, que é o espermatozoide, com o gameta feminino, que é o oócito. Então, fecundação nada mais é do que a união desses dois gametas. Lembrando que a formação desses gametas nós discutimos na aula passada. Eu vou estar deixando o card aqui em cima, caso vocês tenham perdido. Lembrando, pessoal, que no término da gametogênese feminina ou da oogênese, nós vamos ter uma célula que vai ser revestida por 2 membranas. A mais externa ela é chamada de corona radiata, que ela vai ser revestida por essas proteínas, que são células foliculares, que vão se unir aqui para proteger esse oócito externamente. Na parte intermediária nós vamos ter aqui, ó, de onde eu estou passando o mouse, essa região que ela é chamada de zona pelúcida. Após a zona pelúcida, nós temos a membrana do oócito. Aqui então, dentro desse oócito, nós vamos ter um núcleo contendo 23 cromossomos e o primeiro corpúsculo polar, também contendo 23 cromossomos. O gameta masculino ele é dividido em 3 regiões. A região da cabeça, que contém o acrossomo, que é essa bolsa aqui que contém enzimas digestivas que vão facilitar o processo de fecundação. Um núcleo, que contém 23 cromossomos. Uma peça intermediária que vai conter mitocôndrias que são responsáveis pela produção de ATP, que irá gerar energia para que esse flagelo ele possa se movimentar. E em terceiro lugar temos o flagelo, que é originado a partir dos centríolos, que são organelas citoplasmáticas. Então, para que ocorra a fecundação, primeiro o espermatozoide ele vai ter que fazer todo esse trajeto aqui, passar primeiro pela corona radiata, zona pelúcida, membrana plasmática do óvulo secundário e também o citoplasma do óvulo secundário. Fazendo esse trajeto, esse espermatozoide ele vai conseguir fecundar esse oócito e assim a gente vai ter a formação de um zigoto. Aqui nessa imagem eu coloquei uma imagem de microscopia só para vocês observarem a diferença de tamanho entre as células gaméticas femininas, que seria o oócito, e os espermatozoides. Como vocês podem observar, milhares de espermatozoides eles encontram-se aqui aderidos a essa região denominada de corona radiata, que é aquela camada ali de células que protege externamente esse oócito. Então, o processo de fecundação ele vai acontecer em 3 etapas. A primeira etapa ela é chamada de penetração da corona radiata. Como que esse espermatozoide ele vai penetrar essa corona radiata? Ele penetra, pessoal, graças ao auxílio dos flagelos. E quando chegam perto do oócito, eles começam a se agitar mais rapidamente,
fazendo com que as células que estavam aderidas ali, elas se movam um pouquinho para que eles possam adentrar na zona pelúcida. Além disso, esses espermatozoides eles liberam a enzima hialuronidase, que vai ser responsável por digerir o ácido hialurônico, que é responsável por manter essas células foliculares unidas. Logo em seguida, nós vamos para a segunda etapa, que é a penetração da zona pelúcida. A penetração da zona pelúcida ela vai se dar a partir da reação acrossômica, ou seja, lembra dessa regiãozinha aqui que eu falei para vocês, que são os acrossomos? Os acrossomos eles contêm enzimas e essas enzimas elas vão facilitar aqui a entrada deles através dessa zona pelúcida. Dentre essas enzimas, uma que tem em abundância é a acrosina. Essa acrosina ela vai facilitar então a passagem do espermatozoide aqui através da zona pelúcida. E em terceiro lugar, nós temos a fusão entre as membranas. Após a zona pelúcida, pessoal, nós vamos ter um espaço extracelular. Esse espaço extracelular vai ser o espaço em que esse espermatozoide ele vai adentrar. A partir do momento que esse espermatozoide ele toca a região da membrana plasmática do oócito, nós vamos ter uma reação que ela é chamada de reação cortical. Primeiramente aqui a gente vai ter a fusão da membrana do espermatozoide com a membrana do oócito e logo em seguida, ou ao mesmo tempo, nós vamos ter a reação cortical. Essa reação cortical, ela vai liberar esses grânulos corticais que vão ser responsáveis por fazer o bloqueio da entrada de qualquer um outro espermatozoide no interior do oócito. De que forma ele vai fazer isso? Ele faz com que essa zona pelúcida ela se torne extremamente rígida, impedindo com que qualquer um outro espermatozoide consiga adentrar aqui nessa região. Dessa forma, um único espermatozoide ele vai fecundar o oócito secundário e todos os outros eles vão se degenerar. Após esse espermatozoide adentrar no espaço extracelular, as membranas tanto do espermatozoide quanto do oócito elas vão se fundir e isso vai desencadear a reação cortical, como eu falei para vocês. Após eles se fundirem, pessoal, esse pronúcleo masculino ele vai estimular esse oócito a terminar a segunda divisão meiótica, formando o segundo corpúsculo polar e o pronúcleo feminino. Após a formação desse pronúcleo feminino, pessoal, esses dois núcleos vão se fundir, formando o que a gente conhece como zigoto ou óvulo. Mais uma vez, aqui só resumindo, então a gente tem o oócito secundário, que após ser fecundado pelo espermatozoide, a gente vai ter a formação de uma célula diploide com 46 cromossomos, o qual recebe o nome de zigoto ou óvulo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa segunda aula sobre embriologia humana. Se vocês gostaram, eu vou pedir novamente que vocês se inscrevam, curtam e também compartilhem para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Até a próxima!